Ok, vamos continuar aqui a gravação do nosso vídeo, em que a gente estava trabalhando com Topodata para fazer algumas operações voltadas para processamento de modelo digital de elevação. Então já tínhamos feito a importação do dado, trabalhamos com paleta de cores, com sombreamento, estávamos na parte da visualização 3D e tínhamos aplicado 20 de escala vertical. O que aconteceu quando a gente aplicou 20, ó? Observem aqui. A gente ficou com um exagero bastante grande, fica até meio difícil de ver. Então, nós vamos modificar aqui, diminuir um pouquinho a escala vertical. Vou aqui em configurações. Fica um pouquinho lento, né? A gente tá falando de processamento 3D, então fica um pouco mais lento do que o processamento das camadas normalmente. Bom, então eu vou trocar aqui a escala vertical para 10, tá? Vamos ver o que acontece agora. Então, a gente vai observar o que eu tô tentando aqui. Ops, perdi. Então, segurando o Shift eu consigo rotacionar, né? Que eu já tenho uma ideia, ó, de elevação. Vou segurar o Shift novamente para rotacionar um pouquinho mais aqui. E aí eu vou trabalhando para tentar visualizar, estudar a minha área da forma como eu precisar, né? Então, aqui eu tô segurando o Shift e o botão esquerdo do mouse. Tá, ó. Então, eu posso ir me aproximando aqui, vendo alguns detalhes das feições do terreno. E eu uso também, se eu tiver só o mouse, posso usar também os cursores aqui, os cursores não, as setas. E aí eu vou navegando na minha área de estudo, tá? Então aí eu vou estudando ali e avaliando o que eu precisar avaliar. Ó, vou rotacionar mais um pouquinho aqui. Tá, então eu combino as teclas aí de Shift, botão esquerdo do mouse e setas. Se eu tiver mouse com a bolinha, também posso rodar a bolinha para ir avaliando melhor a minha área aqui, vendo o que eu quero estudar de detalhe, ok? Então tá. Então isso a gente tem para visão 3D. Vamos para frente. Declividade, então vamos agora gerar declividade a partir do dado Topodata. Então nós vamos em Raster. Deixa eu diminuir um pouquinho nossa tela aqui. A gente vai no menu Raster, Análise e na opção Declividade, que no meu inglês aqui é Slope, tá? Topodata. E aqui, se eu quero expressar como percentual, eu marco essa caixinha. Se eu não marcar isso, ele vai gerar declividade em graus, tá? Então, aqui vou fazer em graus mesmo. E apenas salvar o resultado. Então, gerar a declividade é bastante simples. É muito, muito importante. Foi até bom que a gente já reprojetou as camadas UTM antes. Para gerar a declividade, eu sempre tenho que trabalhar com uma camada projetada. Não pode ser uma camada com coordenadas geográficas ou lat-long, ok? Então, isso é bom marcar com letras grandes nas anotações para nunca esquecer de fazer. Tá? Então, vou chamar minha declividade aqui, declividade em graus, para lembrar da unidade.
executar e vamos lá. O Topodata é um dado bem mais pesado que o SRTM, né? A área é grande, então às vezes alguns processamentos demoram um pouquinho. Vou tirar aqui o sombreamento. Ó, a declividade sempre tem essa cara, ó. Isso aqui é o que a gente normalmente encontra mesmo de padrão quando gera declividade, tá? Então vamos aqui apenas adequar a escala de cores em simbologia. Observa que tem até uma banda com um tipo de renderização aqui para sombreamento. Isso é novo no QGIS 3, tá? Bom, mas vamos lá, declividade aqui. Aí a gente pode trabalhar com valores discretos para tentar adequar aquilo que a gente tinha visto lá nos slides, né? Em faixas pequenas. Então, vou colocar aqui um exemplo, ó. Até 2, uma cor, até 5, outra cor, até 8, até 15, até 30. E vou apenas inverter a minha rampa de cores e perdi aqui. 2, 5, 8, 15. O último é acima de 15, tá? Posso, inclusive, dar os nomes lá, né? Relevo plano, relevo ondulado, tá? Como label aqui. Então, aqui eu vou colocar até 2 graus, de 2 a 5 graus, de 5 a 8 graus, de 8 a 15 graus e acima de 15 graus, tá? Aplicar e tenho lá a minha declividade associada a uma escala de cores, tá? Os valores mais altos normalmente estão próximos dos cursos d'água, né? São os fundos de vale, então isso já é meio esperado, tá? E as regiões de serra também. Ok, declividade feita, vamos para o próximo. Aqui a gente só está se preocupando em gerar os produtos, né? Não na aplicação, nas diversas aplicações que ele pode ter. Então, eu estou passando mais rápido por causa disso. Então, exposição ou aspecto. Então, vamos lá, raster, análise, aspecto. Lembrando que essa parte do aspecto vai gerar em graus, é aquela parte que exige uma paleta circular, vai gerar em graus a inclinação da vertente, tá? Aqui, ó, o padrão então é azimuth, então o 0 é o norte, né? Não vou mexer mais nenhum parâmetro aqui não, apenas salvar o resultado. Então, vou chamar de exposição e executar. Ok, meu resultado está lá. Em algum... parece um pouquinho com o resultado de sombreamento, né? Mas aí lembra que a gente sempre tem que modificar a paleta dele para não ter interpretação errônea, tá? Então, eu vou colocar aqui uma paleta de pseudocores. Ver o que a gente tem de paleta interessante. Pode até ser essa opção de valores de cinza mesmo, só que aí a gente vai colocar aqui um número ímpar de tons e aí a gente vai só modificar uma coisinha aqui na paleta, ó. Deixa eu ver se a gente modifica aqui. Então, a gente vai ter o preto aqui no meio.
Então, vou dar 2 cliques aqui para poder colocar o preto. E vou colocar o branco aqui no outro extremo. Ops, tem uma coisa errada aqui. Aqui. Com alguma coisa estranha aqui ainda. Deixa eu apagar, deixa eu ver como é que eu removo isso agora. Tipo discreto. Cinza preto. Apagar. Esse aqui eu vou colocar o cinza, que é esse cinza aqui. Aqui, localizei. Então, esse aqui eu vou colocar aqui. Ops, aqui. E aqui eu vou colocar o branco. Aqui eu vou colocar o branco. Tem 2? Tem 2. Então, vou apagar este. Aqui eu vou colocar o branco. Aí. Acho que agora a gente tem o que eu queria. Ok. Não deu muito certo aqui em relação a... porque eu tenho mais cores, né? Vamos lá, modificar novamente. Então, vamos adicionar 20. Então, eu quero 7. Vou tentar fazer um negócio diferente aqui, em vez de discreto, contínuo mesmo. Acho que assim é melhor. Agora a gente teve o efeito que a gente queria, com 7 classes. Ok. Vou até arredondar aqui para dar 360, bonitinho. Aí, ó, olha como mudou o resultado. Então, o aspecto agora não tem a mesma... Olha, tem uma certa diferença, só lembrando aqui que tá com transparência, então vou tirar a transparência do sombreamento só pra gente comparar. Opacidade de 100%. Então, aqui é o sombreamento e aqui é o aspecto. Tá? Então, ficou um pouco diferente. O sombreamento tem as sombras mais marcadas. Eu vou adicionar uma camada de hidrografia, só pra gente comparar, frisar aquilo que eu falei em relação à interpretação de rede de drenagem e limites de bacias. Então, vou chamar aqui de... Deixa eu ver se esse bacias é também o que a gente tem nele aqui. Se vai nos ajudar ou não. Ops. Não era para abrir assim. Vamos fechar. Isto. Eu quero abrir assim. Isso. E aqui eu vou adicionar também a hidrografia. Aqui. Então, vamos lá. Agora, interpretar isso. Então, primeiro eu vou tirar, ó. Só deixar mais marcado. Um tom mais brilhante. Deixa eu ver se o mais claro fica melhor. Nem tanto. Acho que agora ficou melhor de ver.
Então, ó, a relação da interpretação do aspecto, as áreas de mínimo, olha como ficam bem visíveis quando a gente, né, ajuda a interpretar junto com a hidrografia. Agora, o sombreamento ajuda também, né? Também dá. Mas eu acho que ainda o aspecto é mais útil nesse sentido. As bacias eu vou tirar aqui o preenchimento dela também pra gente avaliar isso. Vou deixar uma linha, vou botar um verdinho claro aqui, vamos ver. Se vai ficar bom. Bacias e aspecto. Olha só. Se a gente der um pouquinho de zoom aqui, ó. Vamos ver se eu vou conseguir ver melhor. Ó, áreas, é que aqui são grandes bacias, né? Mas a gente vê ali um limite de divisor de águas aqui, ó. Coincidindo com o limite dessa bacia. E mais uma vez, a hidrografia. A gente vai ver que, né, tudo não é perfeito, não é coincidente, né? Tem algumas falhas. Por isso que tem tanto trabalho de evento que compara os resultados de drenagem, de limitação de bacias feitos com modelos digitais A, B ou C, tá? Ok, vamos para frente. Agora, perfil topográfico. Então, vou diminuir um pouquinho o zoom aqui, tá? Perfil topográfico, a gente precisa instalar esse plugin QProf. Então, vai lá, gerenciar, instala, busca esse nomezinho aqui, QProf, ele vai aparecer depois aqui nesse menu. Então, a gente abre, temos aqui o QProf. Preciso definir quem é o dado de entrada, que é meu topodata, que tem elevação. Desenhar a linha que eu quero digitalizar a linha na qual eu quero desenhar o perfil. Então, eu uso os botões esquerdo e direito para finalizar. Então, aqui, ó, esquerdo, direito. Preciso ler os dados. Ok, leu. Preciso calcular as estatísticas, mesmo que eu não tenha interesse nelas, mas eu preciso para conseguir gerar o perfil. E, finalmente, eu crio o perfil aqui. Neste botão. Posso, ao mesmo tempo, colocar a altura, colocar também a declividade, tá? E, ok. Posso definir cores, se eu quiser aqui, em vez de, não quero a linha vermelha, mas isso é só a linha do gráfico, tá? Então, não vai afetar muita coisa, é só uma questão de layout. Ok. E tenho aqui, ó. Esse é o perfil de altimetria, tá? E esse é o perfil da declividade em graus ao longo da linha que eu desenhei, que é o corte, ok? Então, posso dar zoom, né? Trabalhar da forma como eu preferir, tá? Posso aqui depois exportar figura e tal. Então, esse é o QProf. Para finalizar, eu tenho cálculo de volume de corte e aterro, tá? Então, vamos aqui só organizar nossos dados. Não quero aspecto, quero topodata. Vou em Processing Toolbox. Procuro por volume, tá? Então, eu tenho aqui no Grass, opção de volume. Deixa eu ver se esse aqui que é o mais interessante. Não, acho que o mais interessante é o do Saga mesmo. Vamos lá. Isso. O Saga é mais interessante, mais imediato, mais direto, tá? Então, a grade é meu topodata. Aí eu quero calcular o volume. Tem as opções, né? Apenas acima de uma cota base, do nível base. Apenas abaixo.
subtrair ou adicionar, tá? Então, se eu quiser apenas acima, que seria o volume de corte, eu coloco aqui e coloco um nível. Meus dados têm lá entre 300 e 600, então digamos que eu quisesse colocar 500, tá? Ele vai calcular tudo o quanto eu tenho de volume acima de 500. Vou executar aqui. Ao final da execução, vamos ver tudo que ele gerou. Ó, ele gera aqui nessa aba log, tá? Então, os parâmetros de entrada que nós fornecemos. Aí, como é que ele trabalhou com os dados, né? Ele fez uma transformação. Tamanho da célula de 30 metros, uns quebradinhos, tá? E aqui o volume que ele gerou, ó. Acima da cota 500, tá? Ele gerou este volume aqui, correto? Então, ok. Acho que com isso a gente finaliza o vídeo, tá? Depois a gente vai ter a parte de interpolação no terceiro vídeo. Até mais, gente.